João 4, Evangelho de João 4. Olha. Não, a vida dessa só. João 4, que versículo, pastor? João 4, João capítulo 4. A mulher de Samaria. Então nós vamos fazer uma pequena reflexão aqui nessa mensagem. Aí você pode achar aí. João 4 nos fala de um encontro muito interessante, que é Jesus se encontrando com a mulher samaritana. E aí a gente vai fazer uma pequena reflexão de algumas coisas, de algumas reflexões sobre, algumas informações sobre esse encontro e como é que ele é muito interessante, porque ali a gente vê o próprio Jesus pregando o Evangelho, né? Tudo que Jesus fez parte do Evangelho, mas nesse momento Jesus está ali pregando a mensagem do Evangelho e a gente vê várias partes que daria para a gente falar assim, muitas coisas que são ricas em informações, mas eu vou salientar aqui algumas coisas dentro desse encontro. Mas então nós vemos com o mestre, né, o próprio Senhor, Jesus pregando o Evangelho para uma pessoa e algumas lições que nós podemos aprender disso. Aqui então João 4 diz o seguinte, né? Eu vou ler aqui somente o princípio para a gente, e aí nós vamos fazer algumas considerações sobre isso para vocês que estão no desafio aqui nessa trajetória, né, da casa aqui, Caminho Santo, né? O nome da casa de recuperação aqui é Caminho Santo, né? Caminho Santo. Essa casa de recuperação, muitas mulheres aqui já se recuperaram e muitas mulheres já reconstituíram e muitas mulheres que passaram por aqui já são missionárias, fazendo a obra de Deus, né? A mulher samaritana também virou uma missionária e nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu vou ler o princípio desse texto aqui que diz, né? Quando, pois, o Senhor veio... João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou ele a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então lhes disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E vem aqui, né, uma pequena explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Então ela pergunta, como que você, sendo judeu, pede de beber para mim, que sou uma mulher e samaritana? Então aí nós vamos parar aqui nesse princípio, desse diálogo, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito disso. O fato é que o samaritano, para resumir a história, ele vem da história lá do reinado, da história de quando o reino de Israel se dividiu. 2 tribos ficaram de um lado e 10 tribos do outro. 2 tribos com o filho de Salomão, e mais 10 tribos ficaram do outro lado, que se chamaram Israel. E então houve essa divisão no reino. E quando essa divisão aconteceu, que já estava previsto pela palavra de Deus, a capital de Judá e Benjamim ficou sendo Jerusalém. E a capital das outras 10 tribos que se rebelaram contra o filho de Davi, o descendente de Davi, né? Me parece que... Agora me fugiu o nome dele. Por incrível que pareça. Eu sei o nome do outro rei, né? Jeroboão. E o filho de Salomão, agora me fugiu, né? Depois eu vou lembrar. O reino se dividiu. E essas 10 tribos, a capital ficou sendo Samaria. E Samaria, então é daí que vem o nome de samaritano. Porque ficou se chamando Israel
E essa tribo foi ali, né, nesse lado, desse reinado, que aconteceram muitas coisas. Dos dois lados aconteceram coisas porque era o mesmo povo. O povo hebreu, que agora estava dividido. Mas o lado das 10 tribos, com a capital de Samaria, caiu primeiro. E o rei da Assíria, o imperador da Assíria, invadiu tempos e tempos depois e destruiu aquela cidade, aquele reino, e pegou e misturou aquelas pessoas. Ele trouxe gente de outros reinos e misturou com os hebreus que estavam ali e na região de Samaria. E aí então, ali surgiu, naquelas origens, surgiu o povo samaritano. E o samaritano era visto pelo judeu, como aquele que tinha fracassado em servir a Deus, como uma distorção da fé. Então o judeu não se dava com o samaritano, o judeu desprezava, né, o samaritano. Por isso que quando Jesus chega aqui nesse momento, ele vem conversar com a mulher samaritana e ela fala: como sendo tu judeu, vem conversar comigo? Porque já eram dois povos diferentes, completamente diferentes, né? E você conversa comigo, sou mulher samaritana. E eu queria falar então, baseado nisso, rapidamente, né, a respeito de princípios fundamentais do Evangelho, baseado nessa mensagem de Jesus, nessa conversa que ele teve com ela, em princípios fundamentais, coisas que atingem a todos nós, a você, a mim, a igreja, as pessoas da nossa sociedade, porque o Evangelho está no mundo sendo pregado. E a obra de Deus está sendo realizada. Então eu queria falar de alguns princípios fundamentais desse Evangelho. Fundamental porque sem isso não tem o Evangelho, né? Sem isso não tem o Evangelho. Mas é claro que eu não vou esgotar o assunto e nem vou poder abordar tudo. Então é uma pequena reflexão. E a primeira afirmativa que eu queria fazer para a gente, baseada aqui nesse encontro de Jesus com essa mulher samaritana, é que todas as pessoas têm direito ao arrependimento. E o arrependimento é um dos fundamentos do Evangelho. Jesus conversa com uma mulher que não era de um povo que não era para ele conversar. Mas ele quer conversar com ela. E isso nos mostra que todas as pessoas têm acesso ao Evangelho e à presença de Deus e todas as pessoas podem se arrepender, como eu disse no princípio. Então, quando Jesus, nesse momento, ele chega aqui para conversar, ele diz para ela: dá-me de beber. Então Jesus, ele está usando a água como ponto de contato para pregar essa mensagem. Através dos tempos, Deus usa alguns pontos de contato para falar com a gente. Na nossa história, na nossa caminhada, Deus vem falar conosco e ele fala conosco de forma especial. Ele pode usar um hino, ele pode usar o testemunho de uma pessoa, ele pode usar a própria Bíblia. Às vezes uma pessoa sozinha abriu a Bíblia e o Espírito Santo veio e falou com ela de forma sobrenatural, né? Então, Deus pode usar o que ele quiser, porque ele é soberano. E aqui, então, Jesus está usando esse ponto de contato e ele diz aqui, né, ele fala todas essas coisas e nós precisamos entender que, primeiramente, quando Jesus fala com ela, e salientando apenas esse primeiro ponto, né, então disse ela: como tu, Jesus disse: dá-me de beber. E ela diz: como tu, que é judeu, fala comigo que sou mulher samaritana e me pedes água? E Jesus então está demonstrando com isso, e ela vai entender isso aí, daqui a pouco ela vai entender isso. Jesus está, que todos nós temos acesso. Jesus conversou com todas as pessoas. Jesus conversou com pessoas que ninguém estava interessado nelas. Por exemplo, às vezes tinha os leprosos. O judeu, por exemplo, para conversar com o ímpio, tinha mais ou menos uns 7 passos. Fala assim, ó, você... vamos ver, tem esse tambor aqui, né? Então o judeu ia conversar com o ímpio, nos tempos de Jesus, né? Então ele ficava aqui, falou assim: ó, fica aí, porque você não pode encostar em mim, eu não vou chegar perto de você. Entendeu? Era assim que o judeu fazia nesse tempo. Então era assim que Jesus fazia nesse tempo, que os judeus faziam nesse tempo, né? A mulher samaritana estava ali. E ele, se tivesse um judeu normal ali, ele também guardaria essa distância,
Porque o judeu, o samaritano para o judeu era pior do que o ímpio. Ele era aquele que era fracassado. Então, nós podemos ver que Jesus ele conversou com todas as pessoas. Ele conversou com os romanos, ele conversou com os mendigos, ele conversou com a mulher adúltera, ele conversou com a mulher que tinha caído na prostituição, porque ele disse assim, por que que ele fazia isso? Porque até mesmo na cruz, quando Jesus chegou ali na cruz, haviam 2 ladrões, e eram pessoas que mereciam a condenação que eles tinham. E Jesus, a mesma ali naquele sofrimento, aquele que se arrependeu, né? Um deles aproveitou e se arrependeu. Né? E o que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós tomamos consciência de que uma coisa está errada. Olha só, tem um esquilinho ali que veio ouvir a mensagem também. O arrependimento, né? O arrependimento é... Olha lá, o cachorro foi atrás dele. Não pega, não. Ainda bem que não vai pegar ele, né? Mas todas as pessoas têm direito ao arrependimento. E o arrependimento é quando a gente toma consciência de que algo está errado. Então, eu, por exemplo, poderia de pensar assim que eu deixar de orar estaria errado. Eu deixar de ir na igreja estaria errado. Mas se eu viver lá no mundo, eu não sei de nada disso. A Bíblia diz assim, não deixei de congregar, não deixe de ir na igreja. Mas, então, quando eu não tenho ciência disso, eu vivo lá sem saber. Mas um dia eu tomo consciência, não, peraí, então eu falo assim, olha só, Deus quer a minha presença, então eu sei o que significa congregar hoje, ir na igreja, então eu já entendi, e agora eu pego e sinto isso no meu coração. Pô, naquele tempo eu não ia porque eu não sabia. E tem tantas coisas que a gente faz, que a gente não sabia, né? Mas então Deus... Ele então nos dá a oportunidade de mudar, isso chama-se arrependimento. A gente toma consciência, a gente sente no coração e a gente muda a nossa atitude. Deus está nos chamando para a sua presença e Ele tem essa mensagem para todas as pessoas. Era como quando João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado sobre vós o reino de Deus. Então Deus está nos chamando para um relacionamento. Todas as pessoas, existem algumas pessoas... No meio da nossa sociedade, por exemplo, poderia ser como a mulher samaritana. Então assim, não, esse samaritano aí a gente nem conversa com eles. Mas Deus está mandando a mensagem para todas as pessoas, e é por isso que em Mateus 25:31, Jesus fala ali nos evangelhos, nós devemos ir até mesmo nas prisões, nas pessoas que estão pagando o preço pelo erro que eles cometeram. A gente precisa ir lá, a gente precisa ir nos hospitais, a gente precisa ir nas pessoas que estão nas ruas, que estão excluídas. Jesus falou assim, elas estão excluídas da sociedade, mas não estão excluídas do meu coração, do coração de Deus. Ele mesmo é que fala para a gente ir. Né? Então tem pessoas que não tem nada para nos oferecer, mas Deus fala assim, vai lá e conversa com ela assim mesmo. Ora por ela, pede a Deus pela vida dela. Todas as pessoas têm direito ao arrependimento. Né? Eu me lembro, por exemplo, finalizando essa parte aqui, desse primeiro momento que Jesus conversa com a mulher samaritana, eu me lembro, por exemplo, do testemunho da irmã Estael. Eu acompanhei o caso dela quando eu cheguei na outra casa que tinha, a Ebenezer, que eu fui lá um tempo, era no tempo da missionária Neuza, que levava mulheres à restauração, né, através do tratamento que vocês estão fazendo aqui também nessa casa, para uma restauração da sua vida. E eu me lembro do caso da Estael, que era uma pessoa que estava envolvida no tráfico, no tempo que ela estava ali naquela situação. E ela era envolvida, no testemunho dela, ela fala isso, né? Ela era envolvida no tráfico, mas ela também era viciada. Ela também era usuária. E ela também era usuária e ela também era lésbica. Glória a Deus, aleluia. E ela era todas essas coisas. E um dia ela estava ameaçada para poder... Ela estava ameaçada onde ela estava ali, no meio da violência que ela vivia, do crime, do tráfico. Ela estava ameaçada e um pastor foi lá, conversou muito com ela e tudo mais. E ela resolveu, o Espírito Santo tocou no coração dela para ela ir para a recuperação. Quando vocês vêm aqui para a recuperação, vocês já é um toque do Espírito Santo. Porque muitas pessoas que estão lá fora não vão vir. Eles não vão dar esse passo. Ou elas, né? Muitas mulheres que estão envolvidas, porque antigamente a gente passava na rua e só via homem. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas mulheres também.
na mesma situação que os caras ali no meio da rua, né? Mas ela estava nessa situação e ela veio. Então é um passo que a pessoa dá. Quando você estava lá, quando você deu esse passo, você pode ter certeza que foi importantíssimo esse passo na sua vida. Muitas pessoas não vão dar esse passo que você deu aqui, de vir aqui para a casa de recuperação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus porque você veio. Agora que você está aqui, você precisa ir até o fim. Oh, aleluia. Você precisa completar o tempo. Porque muitas vezes você vai ter vontade de sair antes da hora. Por causa de algum problema, por causa de não estar achando, por causa de algum atrito, ou porque você está se sentindo angustiada ou ansiosa, aí você vai querer sair antes do tempo. Né? Ou então você pode se envolver em algum atrito e ficar desiludida, mas você tem que olhar para Deus para saber que você precisa ficar até o final. Glória a Deus. Porque aleluia. Deus tem um projeto para fazer na sua vida. Eu recebo, Pai. E a gente tem, Pai. no mês passado que eu tive aqui, a gente falou dos processos. Deus tem um processo para fazer na sua vida. Se você para no meio, você sai do processo que Deus está fazendo. Não é? Oh, Então Deus, você precisa Deus. ir até o fim. Você precisa ir até o fim. E eu me lembro, o evangelho é pregado a todas as pessoas, e esse pastor pregou para Israel. Deus. E a Israel, como eu disse para vocês, o problema dela era tudo isso. E a Israel também, ela chegou, ela vivia no mundo do tráfico ali, e ela falou que às vezes ela usava tanto crack ou tanta droga que ela precisava tomar uma cachaça para poder estabilizar de novo, para poder usar as drogas de novo. Então a situação dela era muito pesada. E ela chegou a ter 7 namoradas. Ali, Sangue de Jesus tem no meio poder. da situação que ela viveu, né? Mas aí ela foi para a recuperação. E quando ela chegou lá, a primeira semana, a missionária Neuza deu uma força muito especial para ela, porque a abstinência dela foi muito grande. Vocês aqui já passaram pela abstinência? Sim. Em nome de Jesus, que vocês possam ficar firmes. Glória a Deus. A abstinência dela foi muito grande. Ela sonhava que estava voltando, e foi uma agitação muito grande, mas ela, através das orações, através da missionária e através das outras pessoas lá também, ela ficou firme. E aí ela passou por esse período. Né? Depois ela começou a ajudar na casa. Depois ela recebeu Jesus na vida dela. Glória a Deus. E depois ela completou o tempo. E depois que ela completou o tempo, ela ficou lá ajudando a missionária Neuza mais um tempo. Mas Deus estava fazendo a obra. Se a gente persevera, se a gente vai caminhando, né? Deus dá a chance para todos. Para todos nós. Deus dá a chance para todos. Né? Ela estava lá ajudando, e enquanto ela estava ajudando, Deus estava operando na vida dela. Né? E aí o que aconteceu? Em algum tempo ela achou um emprego como faxineira para uma empresa que prestava serviço para a Fiat. E ela ficou ali trabalhando ali. Depois disso, ela mudou para um outro lugar e começou a participar de uma igreja. E ela permaneceu firme. Né? Mas ela falou uma coisa com Deus, e ela fez uma oração: Senhor Deus, o Senhor restaurou toda a minha vida inteirinha, eu já não sou viciada, eu não estou no crime, eu estou trabalhando, eu faço parte de uma igreja, mas eu quero que o Senhor complete essa obra, eu quero que o Senhor envie um marido para mim. Ela que chegou a ter 7 namoradas, mas ela converteu, a fé dela agora é outra, e quando a palavra entra na nossa vida, ela entra para o melhor, né? Quando a palavra entra na nossa vida, ela entra para o nosso melhor. Amém. Glória a Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida, Deus faz para o nosso melhor. Glória a Deus. E um belo dia, eu estava lá na casa, a missionária Neuza falou assim: a Estael está namorando e se preparando para casar. Oh, Olha só. aleluia. E um tempo depois, já tinha se casado. Mas Deus completou essa obra de uma pessoa que talvez você disse assim: essa aí vai ser muito difícil até ela querer ir para casa. Oh, Deus. Mas ela só não foi, e desde que ela foi só vitória na vida dela. Glória Se a você Deus. então perseverar, porque Deus dá a chance para todos nós. Jesus conversou com a mulher samaritana, né? Jesus então ele nos mostra que ele abre a porta para todos. A sua história também pode ser esta, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém. Amém. Que você possa colocar isso diante do altar do Senhor. Amém.
Mas a segunda coisa, né, que nós queremos salientar aqui é que o arrependimento. Então Deus dá uma chance para o arrependimento, para que a gente possa refletir. Deus nos dá a chance para o arrependimento. E agora, segundo lugar, o arrependimento nos leva a viver coisas extraordinárias. Glória a Deus. Amém? Glória a A Deus. Estael viveu, né? Extraordinário o que aconteceu com a Estael, né? Mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós temos acesso a coisas extraordinárias. Se você pensar bem, você que está aqui nessa casa, a sua luta é grande para que você vá o tempo inteiro, para que você seja vitoriosa. A da Estael também é. Você tem que decidir se você quer vencer ou não, se você quer reconstruir ou não, porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, né? Deus tem coisas boas para fazer na sua vida, mas cabe a nós ir ou não, a você ir para lá ou não, a você servir a Deus ou não. A decisão é de cada um, porque infelizmente vai ter aquela que um dia vai falar assim, eu vou embora e vou voltar lá para o mesmo lugar que eu estava. Aí é estaca zero, infelizmente, né? Mas olha só, se a gente pensar uma coisa, se a gente pensar que as pessoas que estão na sociedade, né, as pessoas que estão no meio da sociedade estão vivendo coisas ordinárias. Quer dizer que é uma ordem que está afastada de Deus. Não quer dizer que tudo é crime, né? Como infelizmente era a vida da Estael, mas graças a Deus ela se recuperou, né? Amém, glória a Deus. Não quer dizer, mas lá fora tem muitas coisas que estão erradas e que às vezes são legais. Por exemplo, você beber uma bebida dentro de um bar não é errado, não é crime, mas é errado perante Deus, né? É errado perante Deus. Aí nós temos que decidir se nós vamos viver com Deus ou não. Glória a Mas isso aí são as coisas ordinárias. Eu já estive no mundo, eu queria sair à noite para poder tomar uma e usar alguma coisa e, como a gente falava assim, curtir todas naquele dia. Eu já quis isso, né? Isso tudo é ordinário. Às vezes as pessoas, são as coisas do mundo, tá? É uma ordem, por isso que chama ordinário. Tá tudo organizado lá, tudo faz parte do mundo, entendeu? As pessoas do mundo, por exemplo, alguns querem ficar famoso, outros querem ganhar na Mega Sena e ficar rico. Mas infelizmente, cara, mesmo que isso aconteça com algumas pessoas, e vai ser poucas, ficar famoso, ficar rico, virar um empresário, sei lá, qualquer coisa desse tipo, mesmo que aconteça com algumas pessoas, isso vai ser o ordinário, entendeu? Vai ser, para Deus isso não é nada, para Deus isso é uma coisa comum. Isso aí não alimenta o coração de Deus e, por incrível que pareça, não muda a nossa vida, porque já teve artista que era famoso, que era rico, e se suicidou. Por quê? Se isso fosse a saída, né? A gente pensar lá, Whitney Houston, ela cantava na igreja, ela saiu, ela viciou em drogas, ela teve a chance de sair, ela participou de recuperação, ela não se recuperou, de vez em quando ela cantava um hino, mas era uma pessoa milionária, cantava no mundo, mas o dia que ela morreu, ela usou droga e morreu dentro de uma banheira. Mas isso aí não trouxe a felicidade para ela, né? E muitas pessoas bem simplesinhas ali, vão viver essa coisa, mas então quando Jesus chega, ele nos fala assim, isso tudo que tem aí no mundo é ordinário, por incrível que pareça. E os homens pegam e riem, né? Você pega, por exemplo, os políticos corruptos da nossa nação, que vende a própria mãe para poder botar a mão no dinheiro dos outros, não é? Eles estão vivendo dentro do ordinário, eles fazem qualquer coisa pelo dinheiro. São pessoas corruptas, infelizmente, que estão na justiça, que estão em outros lugares, eu não vou nem falar por isso, senão eu já vou para outros caminhos, né? Mas o que é? São pessoas que vivem assim por quê? Porque eles vivem dentro do ordinário. Quando Jesus chega, ele nos apresenta o extraordinário. Amém. Você pode sair disso. Você pode sair disso aí, porque o que eu tenho para você é muito melhor, né? E olha só o que esse texto aqui nos fala, né? Isso aí é o ordinário. Jesus diz assim, olha, se conheceres... Aí ela perguntou para Jesus, olha, como é que você está conversando comigo? Aí eu falei para vocês, né? Todas as pessoas, porque todas as pessoas, amém. Todas as pessoas têm direito ao arrependimento. Por que você está conversando comigo? Porque todas as pessoas têm. Porque eu me interesso por pessoas que ninguém se interessa. Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo isso, né? Por que você está conversando comigo? Assim, por isso. Todas as pessoas têm direito ao arrependimento. O amor de Deus é para todas as pessoas, é por isso que Jesus está conversando. Agora, finalmente, quando Jesus fala para ela aqui, ela fala assim, e como é que você me pede dar-me de beber? Aí ele fala assim, se conheceres o dom de Deus
E quem é que fala contigo? Você lhe pediria e ele te daria água viva. Ele fala assim, você está falando aí de coisas ordinárias. Eu estou falando para você de uma coisa extraordinária. Né? Jesus está falando aqui nesse momento a respeito disso. E aí, se nós pensarmos bem a respeito aqui desse momento, fazendo uma reflexão aqui sobre a mulher samaritana e sobre o contexto que ela vivia, nós vamos ver aqui, ó, ele diz aqui no versículo 10, né? Você lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus, ele está fazendo aqui uma comparação com a água. Sabe o quê? Sabe qual é a comparação aqui? Jesus, a mulher estava para tirar água no poço. Jesus pediu para ela, pega um pouco de água para mim beber. E ela disse assim, e Jesus disse para ela assim, ela perguntou, como é que você fala isso comigo? E Jesus então disse para ela, olha, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria, ele te daria água viva. O que Jesus estava fazendo uma comparação para que ela entendesse? Jesus estava fazendo uma comparação do seguinte, esta água que você está tirando aí é a água do poço. Mas nesse momento ele está falando de água mesmo. Mas para ela poder entender, né? Se ela bebesse, ela teria sede de novo, mas a água que ele daria, nunca mais ela teria sede. Exatamente. Mas eu queria, esse aí é o segundo ponto. Eu ainda estou aqui no primeiro, mas o que você falou está totalmente certo. Amém, é isso mesmo. E Jesus estava mostrando para ela o quê? Olha só, a primeira comparação para que ela entendesse é que aquela água do poço, às vezes saía uma água meio suja, uma água meio turva. Às vezes a água saía com um pouquinho de barro. Era água de um poço cavado ali no deserto, e onde ele jogava o balde lá embaixo e tirava, depois eles pegavam aquele balde e levavam nas costas para casa. Mas era uma água parada, dentro de um poço. Jesus falou para ela assim, eu tenho para você aqui uma água viva. Aí a comparação que Jesus faz, o que ela disse está certo, mas a primeira comparação que Jesus faz é que a água que você está tirando aí é água do poço, mas eu tenho uma água aqui que é como se fosse uma água que sai de uma mina, fria, limpa, e ela cai e faz um poço, e esse poço de água transparente, você chega com uma vasilha e tira essa água, mas a água viva era uma água corrente, era uma água de rio, vocês entenderam? Era uma água de rio, e essa água, então, que Jesus estava comparando, era uma água totalmente limpa, aquela água, alguém aqui já bebeu água direto da mina? Já. É muito gostoso, né? Não, Você pega aquela vasilha ali, pega aquela água fria, se tiver calor então. Eu já fui numa roça que quando chovia lá. não chega a brilhar a água, são transparentes. Exatamente. É muito bonito. É disso que Gostoso Jesus, demais. é isso que Jesus está falando aqui da água viva. Era uma água corrente. A água que eles bebiam era só água de poço. E aquela mulher então, ela disse para Jesus, olha, ela disse para Jesus, Senhor, tu não tens de onde tirar a água do poço. Ela está dizendo para Jesus assim, olha, o Senhor não tem nem como tirar a água desse poço. Nessa região aqui não tem mina desse tipo que você está falando, isso não existe para nós. Então aonde que o Senhor tem essa água viva, né? Ela está falando, aí entra o que a nossa irmã está falando, o que ela disse ali, né? Jesus então sai do exemplo que ele estava dando para ela e fala para ela, quem beber dessa água tornará a ter sede. Agora Jesus saiu da comparação com a água e ele entrou no espiritual, o que ela disse aqui. Ele entrou agora no espiritual. Quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para lhe dar, Não terá mais sede. não terá Glória mais a sede. Deus. Senhor, Se a gente verdadeiramente beber, ou se a gente realmente receber a Deus, se a gente realmente receber Jesus, nós não teremos mais sede. Nós não estaremos mais desamparados, nós achamos o nosso caminho, nós achamos o nosso relacionamento, ele deveria ser suficiente nessa caminhada, porque ele plenamente estará suprindo todas as nossas necessidades. As necessidades para cada um de nós. Você que está aqui, né? Cada um de nós, então ele está dizendo assim, olha, você não tornará a ter sede, porque você não vai ficar mais perdido, porque você vai ter encontrado com seu Deus, porque existe um espaço no nosso coração e na nossa vida que só Deus pode preencher, né? E quando nós recebemos Jesus, esse espaço ele é preenchido. verdade.
Esse espaço é preenchido, por isso nós não temos, só Jesus pode completar esse espaço, porque ele é do tamanho de Deus, ele está dentro do coração de cada um de nós, ele está dentro do seu Amém. coração, amém? Glória a Deus. Esse espaço, quando Jesus chega, ele completa esse espaço, Completa. você entendeu? Por isso que ele disse, esse espaço vai estar completo, você não precisa mais, Resta a vida até a você não vai ter mais sede, né? Diga para a pessoa que está do seu lado aí,